Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin the Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje a gente vai falar sobre cenário macro, commodity, Brasil, Argentina, tudo que é possível aqui falar sobre o cenário macro. Para a gente falar sobre esse assunto, para todos esses assuntos eu trouxe aqui o Bruno Cordeiro, ele que é gestor do Capitalo K10. O Bruno começou a sua trajetória no mercado financeiro lá em 98, ficou por durante 10 anos aí no Banco BBM, que é uma das grandes escolas do mercado. Em 2018, tinha uma gestora, foi incorporada pela Capitalo, tá, já está na Capitalo aí há mais de 8 anos. É formado em engenharia de produção pela PUC-Rio, tem mestrado em finanças e economia pela London School of Economics. E aí, Bruno, tudo certo? Tudo ótimo. Obrigado. Faz tempo que você não veio aqui, hein? Vai ser bom a gente retomar o nosso papo. Exatamente, vai ser ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado é um prazer estar participando aqui do Skin in the Game. Bruno, conta um pouco pro pessoal como é que funciona a estratégia do K10, né? Porque a gente traz aqui gestores com várias naturezas, com vários mandatos específicos, e o K10 tem uma característica um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aí em gestores que geralmente carregam posições muito longas. Então, até para dar um pouco de contexto, explica pro pessoal de casa, né, o que é o mandato do K10 hoje. Tá. O K10 é um fundo multimercado, a gente é um fundo que tem benchmark CDI. A volatilidade esperada do fundo é entre 6% e 10%. Então a gente está esperando ter retorno excedente para o investidor final na casa, depois de taxa, né, na casa de 5% ao ano, entre 4%, 5%, 6% ao ano. A gente tem conseguido entregar isso até hoje. A estratégia em si, ela é baseada em 3 pilares, né? O primeiro delas é a gente quer ser líquido, bastante líquido, então a gente atua majoritariamente em mercados listados e bastante líquidos. Por quê? Porque a gente é o tipo de estratégia que a gente chama de trading tático. A gente tem horizontes de investimento mais curtos, de 1 a 6 meses. Então, para você participar desse tipo de horizonte, para você participar desse tipo de trading, né, de jogo, você tem que ter mercados líquidos que te permitam participar na hora, no timing que você acha que é o timing correto, que é o timing que o mercado vai fazer com que aquele preço corrija para o preço que você acha que é o correto. Então as estratégias, obviamente tem outras estratégias de investimento, tipo de valor, de carregamento, etc. No caso do K10, a gente é trading tático, mercados líquidos, buscando diversificação regional. Então a gente opera, tem posições em diversos lugares do mundo. A gente usa tanto países emergentes quanto países desenvolvidos. A gente usa os mercados de juros, de moedas e de bolsa para expressar visões macro nesses países. E a gente usa o mercado de commodities também. Então, no mercado de commodities, a gente faz balanço de oferta e demanda de diversas commodities. A gente não opera commodities físicas, mas a gente opera derivativos de commodities. Pode ser de metais, como metais industriais, cobre, alumínio, minério de ferro. Metais preciosos, como ouro, prata, platina. Energia, petróleo, gás natural. E a parte toda de grãos. Grãos e softs, né? Que grãos é trigo, milho, soja, produtos de soja, alguns tipos de trigo, e tem também açúcar e café. A gente não opera cacau. Então, assim, o fundo ele é líquido, diversificado em classe de ativo, diversificado em regiões, e por final ele tem essa característica de tentar buscar convexidade. No fundo a gente usa a liquidez a nosso favor, a gente tenta ficar sempre long convexidade no K10. Eu acho que, do ponto de vista do investidor final, ele tem diversos pontos interessantes. Um deles é que eu acho que nossa vol ajustada é bacana para o investidor que está querendo ficar nessa classe que tem um benchmark CDI. E o segundo é a capacidade de trazer diversificação. Quando você compara com com outros produtos que tem na indústria, né? Então a gente tem essa atuação muito forte nos mercados internacionais e no mercado de commodities. Sim. Você acha que o mercado, ao longo desses últimos, desde 2018 aí, né, no K10, o mercado ficou mais volátil? Isso facilita um pouco o dia a dia de vocês ou até prejudica? Então, a volatilidade por si só, né, a vol espúria ali do dia a dia, ela não ajuda a gente. Assim, a gente nunca consegue entender muito bem por que um preço está caindo 0,5% no dia, está subindo 0,5% no dia, né?
O que eu acho que vai mudando ao longo do tempo e que favorece muito estratégias como a nossa é que o mundo está cada dia que passa, na nossa opinião, assim, as coisas vão mudando mais rápido. E isso, obviamente, que faz com que a discussão de preços relativos seja um pouco mais frequente. Então, você falou de 2018, né? 2018, 2019, 2018 foi um ano interessantíssimo, né? Que teve todo o programa fiscal do Trump, por exemplo. Teve uma mudança de política econômica forte aqui no Brasil, né? Com a vinda do Guedes e do Bolsonaro. 2019 teve Brumadinho, que foi um acidente muito triste na Vale, mas criou uma oportunidade de movimentos de preço do minério muito fortes. Teve gripe aviária na Ásia, que fez com que o mercado de grãos, a demanda por grãos caísse bastante. Aí veio 2020, teve o Covid que mudou a história toda, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso a vol diária não é muito legal para ninguém. Obviamente mas faz parte, todo mundo a gente se acostuma. Mas eu acho que o mundo ficar um pouco mais incerto traz mais oportunidades para produtos como o nosso. Como a gente é líquido, e que a gente chama, em inglês, a gente é nimble, né? Ágil, a gente não se incomoda muito com essas mudanças. Óbvio que ler as mudanças e antecipar o que vai acontecer é sempre um desafio danado, dificílimo, mas eu acho que esse que é o ofício no final do dia. É descobrir esse tipo de oportunidade. Para tomar uma decisão assim de curto prazo, né, com trades mais táticos, né, vocês bebem da fonte ali de uma casa que tem todo por trás um time econômico muito grande. Se você pudesse, assim, de uma maneira mais introdutória aqui, dar um pouco do panorama geral de como vocês têm olhado o cenário, né? Nesse mundo onde a gente tem possivelmente aí juros mais baixos, uma desaceleração nos Estados Unidos, né? Como que está o mapa que vocês seguem a partir lá da Capitalo para depois tomar as decisões aí por mercado, por tamanho de posição, por convicção? Tá. Essa pergunta, Renata, ela tem dois lados legais, né? O primeiro a gente na Capitalo, eles têm uma dedicação à pesquisa fundamentalista muito forte. Como você falou, a gente tem um departamento de pesquisa macro que ela presta serviço para 2, 3 mesas da casa, uma delas é o K10, né? Que tem 12 economistas. E ela é liderada por um ex-banqueiro central, que é o Carlos Viana. Uhum. Então, assim, o nosso nível de dedicação em pesquisa econômica é muito forte. Dentro do K10, a gente também tem um time de pesquisa micro de commodities muito forte. Então, assim, quando eu falo que a gente faz o trading tático, é porque a gente não é uma casa de... Desculpa, o K10 não é um fundo de carregamento. Uhum. Não é um fundo que você fala assim, olha só, eu olho o cenário hoje, eu acho que o endgame, né, o que vai acontecer lá no final é isso. Então, eu vou criar uma posição que não importa o que vai acontecer no meio do caminho, eu vou até lá. A gente tem um desafio extra, que é como é que a gente surfa esse caminho até o endgame. Porque a previsão do endgame é muito difícil. Tá? Então, acho que esse é um ponto legal de comentar. Aí, o segundo, vamos falar de cenário, né? Se eu ficar muito longo, você me corta. Não, tá? por favor. Eu acho que, no fundo, você tem duas coisas... estruturais assim que estão acontecendo, né, nos últimos anos, né? Uma é a questão de inteligência artificial. Você deve ter visto ouvido, estudado várias fontes, várias coisas sobre o assunto, né? A gente acha que esse troço é transformacional também. Então, assim, no fundo, não dá para discutir cenário cíclico sem ter o pano de fundo. Então, a gente está, talvez, num período talvez parecido com a década de 90, onde teve um crescimento de produtividade enorme e isso pode ter impactos mais fortes na força de trabalho, que vai poder ter impactos muito fortes em, talvez, quedas da parte curta da barriga da curva de juros global. Tá? Eu não estou baseando nenhum investimento macro nisso. A gente está usando, por enquanto, a gente está usando o mercado de ações para surfar essa onda.
Mas eu acho que a gente não pode perder a perspectiva de que essa força vai transformar, se ela de fato for o que a gente está esperando que ela seja, ela vai transformar bastante a matriz de preço para frente, tanto de moedas quanto de juros, etc. Para mim, assim, esse é um negócio que é super importante. O segundo é que a gente está, talvez, um pouco derivado desse assunto, mas esse assunto talvez só acelerou o processo de discussões geopolíticas mais importantes. Então, obviamente que do ponto de vista de investimento, né, uma das consequências foi essa procura por alternativas de investimento ao dólar, né? Aí entra a parte de cripto, entra ouro, etc. Essa parece ser uma tendência que vem acontecendo há bastante tempo. Eu acho que isso aí não tem muita cara de que no curto prazo vai acabar. E aí da parte cíclica, o que a gente está enxergando, né? Está enxergando duas coisas. Uma que não é bem cíclico, mas é mais de curto prazo, é que depois que o Trump ganhou, o mundo mudou bastante. Nessa parte geopolítica acelerou, a discussão geopolítica acelerou para caramba. E obviamente que isso está trazendo diversos impactos para preço e a gente está tentando se beneficiar disso. E o segundo é uma discussão mais cíclica econômica de curto prazo, que a gente acha que de fato o mundo está desacelerando um pouco. Você vê a geração de emprego em agregado está muito baixa. E aí alguns bancos centrais estão cortando, mas no momento onde você vê em diversas economias uma saúde bem boa das empresas, o que seria muito bullish para ativos de risco, né? Então o nosso cenário, olhando para frente, ele é um cenário construtivo, talvez de juros mais baixos. A gente acha que esse processo de recalibragem que está acontecendo nos Estados Unidos, que vai acontecer também em outras economias, na nossa opinião, assim, Suécia continua. A gente acha que o Canadá tem mais espaço, o UK também. O Brasil, eventualmente, vai entrar no processo de recalibragem da taxa de juros. Vai acabar sendo bom para os ativos de risco globais. Que então, assim, tem uma discussão de se o preço já não andou bastante, a gente acha que tem mais espaço para andar. E aí, óbvio, a principal a principal posição aí para vocês surfarem, talvez, então, ativos de risco aí, pensando em bolsa, é aí bolsa americana, porque aí pega essas duas coisas, né? Você pega na bolsa americana. Você pega juro, a pergunta, né, de $1 trilhão é se a bolsa americana já não está cara suficiente para fazer o investimento agora, né? Mas na tua visão, tendo juro mais para baixo, né? Os earnings ainda surpreendendo para cima e toda uma história ainda de inteligência artificial que ainda talvez não esteja totalmente precificada, isso tende a surfar bem. A gente atua de forma seletiva, a gente tem alguns nomes que a gente gosta mais, tem alguns setores que a gente gosta mais, subsetores ali dentro, mas a gente acha que o vento é favorável, tanto pelo micro quanto pelo macro, né? Quanto pela parte de política monetária, a parte cíclica, né? Mas sem dúvida a gente gosta. Tá? E aí, assim, uma coisa que talvez algo que surpreende, né, dentro da posição de vocês, de um mundo... Assim, o mundo desacelera, o juro é mais baixo, a atividade deve pegar em algumas commodities ou alguns mercados, né? E vocês têm uma posição aí short petróleo e short grãos. Queria entender um pouco dessa posição, né? Tá. Então, assim, eu acho que essa posição ela tem duas facetas, né? Tem duas caras. Acho que vale a pena falar das duas, até para as pessoas entenderem o que a gente faz. As duas são muito afetadas pela discussão geopolítica. Então, o que dificulta muito o gerenciamento. E quando você olha hoje, o que a gente faz no K10, assim, que a gente se dedica? A gente tenta fazer balanço de oferta e demanda. Então, assim, nas commodities, no fundo, ao ferro e ao cabo, se você acertar o balanço de oferta e demanda, o que significa isso? Você traça as linhas lá de demanda, traça as linhas de oferta e vê se no final vai sobrar ou vai faltar. Quando sobra, a oferta roda acima da demanda, geralmente o preço cai, quando falta, o preço sobe. Obviamente tem que saber o prazo certinho que isso acontece, o ponto da curva que isso acontece. Então a gente tem um time dedicado a tentar fazer isso. Quando você roda o balanço de oferta e demanda de milho, de soja, de petróleo também, você fala, caramba, vai sobrar bastante. Então, assim, o preço de equilíbrio, aí voltando à discussão do endgame, né? O endgame lá, o preço de equilíbrio no final, deveria ser muito abaixo do que está aqui. Muito abaixo.
É bastante abaixo, na nossa opinião. Então, algo que também é bastante negativo para o Brasil no final do dia, para a balança de exportação, né? Exatamente. Pode ser negativo no final do dia, mas lembrando, tá? Isso tudo é cíclico. Uhum. O que significa isso? Essas sobras no balanço de oferta e demanda, elas têm uma duração de 2 anos. Depois o mercado volta a se equilibrar, a gente tem que discutir balanço mais de longo prazo. Mas de fato seria negativo para o Brasil, seria negativo para os nossos termos de troca, né? Vamos colocar dessa forma. É que se beneficiaram muito recentemente, né? Então a gente estava... Mas por outro lado, voltando à segunda parte da equação, os dois mercados, tanto de grãos quanto de... Quase todos os mercados de commodities sofrem muito da interferência geopolítica. Então, no caso das commodities, tem a discussão de Rússia e Ucrânia, que é uma discussão super importante, e obviamente que isso não é só pelo conflito em si, mas por eventuais sanções que o governo americano ou a União Europeia vão fazer com o petróleo russo, que obviamente é uma fonte de oferta importante. Toda vez que essa fonte é ofertada, aquelas projeções do balanço de oferta e demanda, ela é afetada negativamente, então sobra menos. Tá? Então, esse é um assunto que a gente o tempo inteiro está sendo afetado, mas a gente tem uma convicção alta de que a gente vai estar ali no primeiro trimestre do ano que vem, nesse trimestre já, no primeiro trimestre do ano que vem, com alguma sobra e com preço abaixo do que está agora. No mercado de grãos, estava sobrando bastante, assim, aí o Trump conseguiu fazer um deal com a China, e esse deal implica que a China vai voltar a comprar grãos dos Estados Unidos em detrimento de compras de outras origens. E aí isso pode ser ruim para o Brasil também, porque no fundo, quando a China compra do Brasil e não compra dos Estados Unidos, a gente chama de basis, que é a diferença de preço entre uma origem e outra, ela ficava favorável ao Brasil, agora ela vai ficar desfavorável. Tá? Isso afetou a gente, porque no fundo o mercado mais líquido de soja é o mercado americano. Nossa atuação via fundo ela é no mercado americano, é difícil você atuar no mercado de soja em outros lugares do Brasil ou China. Então a gente foi afetado negativamente, reduziu, milho a gente continuou short. Tá? E uma terceira posição, que eu acho que talvez ela seja menos interessante, do ponto de vista top-down, assim, mas ela é interessante para a gente, é que a gente acha que o café está numa discussão que a gente chama de turning point, que o café tiveram várias safras ruins recentemente, nos últimos anos. E o preço subiu bastante. Então, assim, hoje em dia, a turma aqui do Cafezal está adorando. Assim, um negócio maravilhoso. Assim. O café do supermercado no Brasil está até como... como é que chama? Aqueles caras põem um negócio para se roubar, como é que fala? O tagzinho lá, né? Óbvio. Tá na zona que tranca, né? É isso, exatamente. Então, assim, e assim, café de qualidade, então, nem se fala. Assim, esse aí, o preço explodiu mesmo, de fato. Pelas razões corretas, assim, no fundo, não tinha café em diversos lugares do mundo, tiveram quebras de safra importantes, que a gente conseguiu monetizar lá atrás. Aí agora, a gente acha que essa safra local aqui do Brasil vai ser enorme. Assim, já tem todos os sinais assim, implantados que a próxima safra que a gente vai colher ali daqui a 9 meses, a partir de junho do ano que vem, daqui a 10 meses, ela é enorme. Então está com cara de turning point com preço bem alto. Tem uma discussão técnica de squeeze no mercado, de squeeze de mismatch de oferta e demanda para dezembro agora, mas fora isso a gente acha que tem um bom short. A gente já começou a ficar short, a gente não recomenda ninguém a fazer, porque é um negócio um pouco arriscado, mas a gente já está short no café também. Então as nossas posições short em commodities mais cíclicas é petróleo, milho, só a gente reduziu por causa dessa questão dos Estados Unidos, ter comprado dos Estados Unidos, e café. Aí, das cíclicas que a gente gosta de ficar longo é no gás natural americano, eu acho que não precisa entrar em detalhe aqui, depois eu posso falar com vocês. E depois tem uma posição estrutural mais comprada em ouro. O que eu queria entender é sobre essas posições shorts, né? Assim, o petróleo já está num patamar assim, bastante depreciado. Muito. Né? Então, assim, o que é uma expectativa? Assim? Hoje, quanto está o petróleo negociando o quê? 60. Você acha que o petróleo pode negociar 50 em algum momento? Então, o que eu acho que é o interessante do mercado de commodities? Né? Porque quando você compra um título público, uma ação, etc., você está comprando um que a gente chama de security, né? Um financial security. Então, o que você compra um título, você dá um caixa para o cara te promete uma série de
vários compromissos para frente, né? A commodity é uma mercadoria. Então, o preço que ela equilibra hoje é ditado pelo balanço de oferta e demanda de hoje e pela expectativa do balanço de oferta e demanda para frente. Que você pode sempre carregar e comprar e levar lá para o outro, né? Botar no seu tanque, botar no seu estoque e carregar. E isso é custoso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque não necessariamente o petróleo na crise, por exemplo, do Covid, que o mundo parou, a oferta continuou rodando e a demanda colapsou, né? Porque o mundo parou, parte do petróleo é consumido via gasolina, ninguém saía, o petróleo caiu, foi para zero. A gente tinha essa aposta no fundo, a gente foi muito bem, a gente ficou short até próximo de zero. Você fala, cara, o petróleo vale zero? O de hoje vale. Hoje, daqui a 12 meses, ele pode estar de novo $50. Quando você vai operar o petróleo 12 meses à frente, ele está $50. Então, assim, no fundo, uma commodity é a mesma commodity, só que ela, em T0, ela é uma commodity, em T360, ela é outra commodity. Então, tem essa dinâmica. A gente acha que a gente vai enfrentar uma maré difícil, salvo alguma surpresa de oferta, que pode ser uma questão geopolítica, etc., para o mercado de petróleo, que poderia implicar em preço, sim, $50 ou abaixo. Então, a minha resposta para você, eu acho que a gente tem aí pelo menos uns 20% de upside, né, no short, que seria cair mais de $12 daqui. E ainda você pode operar isso com algum carrego, né? Ainda não está, mas vai ficar com carrego bom. Vai ficar, porque ela ainda na frente da curva ainda está levemente em backwardation, mas ela vai ficar em contango. Então, uma das apostas que a gente tem, uma das posições que a gente tem, não é só o short na commodity em si, mas é acreditar que a curva vai ficar estipada. Uhum. Muito bom. Não faço isso em casa, porque é coisa de profissional muito líquido e que opera o mercado como um todo. A gente tocou aqui no começo da conversa, né, sobre, você falou aí um pouco en passant, acho que é uma discussão que ainda continua bastante vigente, que é a questão da substituição do dólar por outras alternativas, né, moedas, ativos reais, etc. Né? E eu acho que essa discussão ainda continua valendo. É claro, o mercado já estressou por um lado, já acomodou de alguma forma. Qual que é a tua visão em relação dólar, né? Você que opera moedas de todos, de todo mundo, o dólar com o DXY caiu o quê? 12% esse ano, mais ou menos, né? Contra vários meses. Eu não tenho o número de cabeça. Mas acho que o real se apreciou essencialmente 12, 13, 14, por aí. O real se apreciou bem. Apreciou bem, ainda mais o carrego. O real foi uma ótima moeda para carregar esse ano. Quando você pega, acho que só a diferença, acho que deu isso, né? E aí, quando você olha emergentes, foi mais ou menos parecido. Então, na verdade, o real nem se apreciou tanto na moeda contra moeda. Foi mais uma questão aí do dólar desvalorizando, né? Qual que é a tua visão em relação a dólar daqui para frente a todas as moedas, dado que você tem essa visão de conseguir olhar todas as moedas do mundo? Existem, eu acho que, duas discussões interessantes sobre isso, que é o seguinte, assim, eu acho que, de fato, do ponto de vista de asset allocation, de construção de portfólio, é bom você discutir quais são as moedas que você quer estar, quais são as jurisdições que você quer estar e por que motivo. Né? Eu acho que esse negócio aí é super saudável do ponto. Então, assim, quando as pessoas falam assim, você tem que diversificar e ter ativo lá fora. No fundo, você está falando, cara, você tem que ter menos da moeda local e ter um pouco de outras moedas, um pouco de outras economias, etc. Né? E, obviamente, que a escolha óbvia nos últimos 80, 100 anos foi o dólar americano, porque, assim, no fundo é a nossa moeda de reserva, né? Principalmente depois da Segunda Guerra, etc. E recentemente, quando eu digo recentemente, foi assim, pós 2013, 2014, o dólar americano ganhou de tudo, ganhou de praticamente todo mundo. E, obviamente, que foi par e passo com essa apreciação dos mercados de tecnologia, né? com essa apreciação do Nasdaq. Né? Então, o investimento de capital nos Estados Unidos acelerou muito. Então, todo mundo que queria tirar dinheiro da sua jurisdição acabava escolhendo os Estados Unidos. É a maior economia, maior mercado de capitais, ainda por cima te oferece menores retornos. Foi, de fato, uma escolha fácil. Né? E agora, recentemente, está tendo uma discussão de que, caramba, os investidores internacionais estão sobrealocados nos Estados Unidos
e tem uma discussão de diversificação para outras jurisdições. Essa é uma discussão legal, tá? Que é uma discussão de, cara, o dólar americano é caro, ele deveria ficar menos caro. Não consigo ver muito motivo para achar que ele deveria ficar barato. Mas eu acho que ele ficar menos caro é uma boa discussão, tá? Então, esse é do ponto de vista de asset allocation. Do outro ponto de vista, que é no meu caso mais dedicado, obviamente que eu olho esse pano de fundo, a gente estuda isso aqui, mas a gente se dedica mais tempo no trading. E aí o trading é um horizonte mais curto. É quem vai ganhar a corrida nos próximos 6 meses. E aí, obviamente, que outros fatores, não só o de alocação de longo prazo, afetam a tua decisão, né? Pode ser carrego, por exemplo. O mercado internacional está todo mundo comprado em real, porque o real tem um CDI de 15%, né? Então, comparado com o juro que tem lá fora, tem um benefício enorme. Esse tipo de operação são operações que fazem um movimento de preço muito mais agudos, assim, no curto prazo, são mais interessantes para a gente. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nessa história toda tinha dois casos de investimento que pareciam... tinha dos casos de moeda, que não era moeda de fato, mas que poderiam, na nossa opinião, se tornar muito importante do ponto de vista de retorno. A gente escreveu uma carta dedicada a isso em 2020, que era uma carta dedicada ao como é que o mercado de ouro se comportou historicamente, dedicada ao assunto. Uma explicação simples, como é que esse troço se dedicava, esse negócio bem simples, uma carta de 5 páginas. E a ideia básica naquele momento era, depois de Covid, os governos vão ficar mais endividados, a propensão a gastos públicos aumentou. Então, sempre quando isso acontece, as pessoas discutem se aquela moeda vai perder valor. Isso valia para o Brasil, você sabe a história bem, mas valia para os Estados Unidos também, vale um pouco para a UK, vale para diversas moedas. E aí, nesse tipo de ambiente, quem se dá bem era o lastro das moedas antigas, que era o ouro, o cripto. Então, era essa a dinâmica da carta. Mas o que aconteceu em paralelo, Renato, foi o seguinte: teve as sanções e, obviamente, que os bancos centrais aceleraram as compras de ouro, porque das sanções americanas à reserva russa. Essa história você já conhece. E aí, quando você mostra quando os wealth managers mostram para os seus clientes, falam assim, cara, olha só, o ouro protege nesse tipo de ambiente, e ele está performando bem, ele vira quase que um self-fulfilling prophecy. Então, uma das coisas que a gente carregou com o horizonte um pouco maior foi essa posição comprada em ouro. Tá? Do ponto de vista tático agora de trading, a gente tem algumas moedas que a gente gosta mais. Por exemplo, a moeda da Índia a gente gosta, a moeda da Grã-Bretanha a gente não gosta de ficar short. Então, a gente fica fazendo um trade mais de curto prazo, focado em questões cíclicas. Tá? Mas de alocação, a gente achava que o ouro era interessante mesmo, de fato. Agora, eu sei que olhar muito pro tático aí, né? O ouro teve uma performance assim, já duradoura, né? Duradoura. A gente tá falando aí já de vários anos performando bem. E esse ano, mais um ano performando bem. Ele tem tido, acho que talvez uma vol um pouquinho maior aí recentemente. Né? Mas na tua visão, assim, apesar de você ter esse olhar mais de curto prazo, você acha que é uma posição que ainda vai dar para carregar durante algum tempo? Então, assim, eu não recomendo ela como posição de longo prazo, nunca recomendei, porque é o seguinte, esse troço ele é baseado numa premissa de que as pessoas vão escolher esse ativo como diversificação. E de fato está acontecendo, você vai acompanhando no dia a dia, está acontecendo. E por que ele sobe de preço? Porque o mercado de ouro é um mercado de oferta limitada e baixa. Os mercados financeiros, que são os mercados tradicionais, tem um estoque de riqueza muito maior. Então, se você transfere um pedacinho do estoque de riqueza desse mercado grande para esse pequeno, afeta muito o preço daqui. Era essa lógica por trás, que é uma lógica especulativa, certo? Mas quando você olha em retrospecto, o valor relativo do ouro contra diversos outros ativos, ele mostra que o ouro já é caro. Então, assim, eu não sei responder a tua pergunta, eu quero te falar o seguinte: a dinâmica por trás da alocação em ouro, os pilares, eles continuam valendo? Sim. Então, a motivação que fez essa galera diversificar e botar nos portfólios dos seus clientes continua valendo. Eu estou vendo alguma coisa no ambiente macro que vai fazer isso mudar?
uma discussão de consolidação fiscal em algum país importante, ou então não estou vendo nada disso no curto prazo, zero. Por que vai acabar, então, a alocação? Não sei. Mas é arriscado? Eu acho que é. Quando você estava mais próximo do custo de produção, você sabia mais quanto você tinha para perder ali. Agora você tem bastante para perder. Se essa história mudar, você tem bastante. A gente, Renato, aproveitou essa alta receita de diminuir bem nossas posições. A gente tinha uma posição maior, no fundo a gente reduziu bastante elas. Até porque eu acho que teve um certo exagero de curto prazo, mas olhando para 1, 2 anos à frente, se tudo que a gente está vendo não mudar, a gente provavelmente vai continuar comprando quando o mercado estressar, cair um pouco mais, a gente vai continuar comprando e continuar alocando na ponta comprada. Quando é que eu mudo de ideia? Quando eu enxergar alguma mudança macro que vai fazer com que os investidores falem, caramba, isso aqui não é mais um ambiente que eu preciso desse tipo de proteção. Provavelmente vai ser alguma coisa fiscal. Sim. Hoje ele está surfando todas as ondas ao mesmo tempo, né? É quase que todas as ondas, assim, o ouro está surfando assim, um pouco da onda da proteção, um pouco da onda do geopolítico, um pouco da onda do portfólio manager europeu que não quer mais botar o dinheiro dele em dólar, o que já tem muito dólar, que não quer botar em euro, e né, uma performance que vem entregando, né? Então, assim, tem gente que olha também o Bitcoin como uma alternativa, né? Mas o Bitcoin já é uma coisa mais, vamos dizer assim, não tão óbvia, né? Do ponto de vista de... E também para o investidor mais de longo prazo, onde está o dinheiro grande, né? Dos alocadores de 50, 100 anos fazendo isso, né? Os fundos soberanos, os bancos centrais também, né? Nem todo banco central pode ter Bitcoin ou franco suíço. Então foi todo mundo para essa porta do ouro, né? Em algum momento pode ter aí um turning point, né? Ou até mesmo se as taxas de juros não caírem tanto, assim, né? Talvez o mercado pode ser também, pode ser. A gente está... Agora, a nossa orientação ainda por enquanto, assim, orientação estratégica, né? Não tática. A tática a gente vendeu, a gente reduziu, né? Uhum. Então, isso significa vender. Mas estratégica é tipo continuar apostando que esse processo de alocação para os investidores finais nesse mercado vai continuar e que o preço deve continuar subindo. Sim, muito bom. A gente acho que pode falar aqui um pouco sobre o local, né? Uhum. Como é que fica o Brasil, né, nesse cenário externo aí com que a gente falou, né, de eventualmente aí de corte de taxa de juros, talvez uma inflação acomodada aí com toda a grande produtividade que a gente vai ter nos Estados Unidos, mas talvez uma demanda mais... talvez não, a gente está falando aqui, né, de uma demanda menor por essencialmente 2 mercados que para o Brasil são muito importantes, aí petróleo e grãos. Como é que está a tua visão sobre o Brasil, principalmente aí para o ano que vem? E aí vamos tirar a parte de eleições, mas pensando no ponto de vista macroeconômico aqui, como é que fica o Brasil nessa história toda? Então, assim, acho que do ponto de vista internacional, assim, quando você olha, quando você parte da discussão, né, que foi uma discussão do começo do ano de a gente quer diversificar dos Estados Unidos. Essa história é legal. Assim, eu quero diversificar. Você vai fazer o quê com o dinheiro? Entendeu? Você vai comprar o quê? Né? Porque lá, pelo menos, tem uma série de histórias legais. Como eu te falei, né? Tem a Amazon, que é uma empresa maravilhosa, estava barata. Tem diversas histórias legais para você fazer. Você vai comprar o quê? Mas eu acho que existe um interesse de fato. Está faltando o cavalo. Quer dizer, não está faltando o cavalo, mas são poucos cavalos. E o Brasil poderia ser um deles. Tá? A gente tem, cara, os ativos aqui são baratos. A economia, por incrível que pareça, depois de tanta coisa mal feita assim, do ponto de vista de gasto do governo, etc., está com uma cara boa. Se você me perguntasse, eu acho que a nossa maior surpresa na capital foi o quão pouco inflou a economia brasileira. Teve uma desinflação importante com desemprego no low, esse negócio inacreditável. A gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Então tem alguma coisa estrutural, pode ser que tenha alguma coisa estrutural importante acontecendo, né? Quer dizer que pode ser que a Nalu seja mais baixa, para os Estados Unidos seja mais alta. Assim, quando você vê pelas empresas, os caras estão, várias empresas listadas, cara muito boa. Óbvio que você vai falar, pô, Bruno, esse juro alto, tem vários pockets de estresse. É para isso que o juro está alto. No fundo, um dos motivos é para desacelerar a demanda da agregada e vai acabar batendo algumas empresas que são mais frágeis, certo? Mas dito isso, o Brasil seria um super... Quer dizer, o ambiente internacional é favorável ao Brasil. Eu tenho pouca dúvida disso.
O que falta aqui é que nossa política econômica, da forma que ela está sendo feita, ela leva a gente para um lugar muito ruim. Então está faltando essa mudança. Acho que, obviamente, se tiver, os ativos aqui no Brasil têm muito para andar. Então, eu me surpreendi muito, dado tudo que foi feito nos últimos 2 anos, o que está acontecendo no terceiro ano em termos de atividade e inflação. Eu acho que a gente tem um problema de endividamento forte. Eu acho que o establishment já sabe disso, assim, que a gente tem um problema de segurança pública, né, que é um negócio que tem pouco a ver com o mercado financeiro, né, tem um problema também de gastos públicos, crescimento de gastos públicos. Então, assim, eu acho que essa eleição é uma eleição muito importante para isso. Se tiver uma mudança de governo, eu acho que esse cara vai estar mandatado a fazer isso. A gente vai ter um upside nos ativos locais assim, incrível, na minha opinião. Por 2 motivos. Um, porque o preço de largada é muito bom. O técnico é muito bom. Quase ninguém tem. E o terceiro é que a gente, do ponto de vista relativo, ficou muito pequeno. Então, voltando, parecido com a analogia que a gente fez do ouro, qualquer mudança de portfólio internacional, se você quiser comprar mais emergentes, dentro de emergentes, se você quer comprar mais Brasil, aqui a gente não tem... O tamanho do mercado é pequeno vis-à-vis do tamanho do mercado internacional, então tem muito para subir. Mas é uma equação difícil, né? Porque as eleições são daqui a 12 meses, a gente não sabe muito bem como é que vai ser o outcome, né? Mas eu acho que o ambiente internacional é favorável ao Brasil. Acho que a gente não pode deixar de aproveitar a tua visão aí bastante privilegiada para fluxo, né? E tentar entender um pouco do comportamento do real, né? Por que o real... A gente falou aqui sobre carrego, né? Mas, assim... A pergunta é, se a gente não tivesse o juro tão alto, né? Se o juro estivesse rodando muito mais baixo, será que a gente teria vendo o dólar rodando aí perto do 6? Ou, fazendo uma pergunta até inversa, né? Se a gente tiver um corte de juro, né, não para 12, para 10 e 11, será que a gente pode ver um câmbio desancorando aí, indo muito mais para cima? Qual que é a tua visão nesse sentido? Então, eu vou ser transparente contigo. Assim, a gente não pegou como trader a apreciação do real. Então, é fácil contar a história assim. Eu tô contando, sim, de fato, mas assim, eu não tive coragem de pular nesse trade, tá? O que você quer dizer pro pessoal entender é que, assim, mesmo, né, com todas essas informações aqui, ficou difícil apostar. Não, ex-post é fácil você falar que o CDI ajustou até para... claro, mas assim, tinham riscos, tinha uma série de coisas. Mas eu não usei o real como instrumento para fazer essa aposta. A gente ganhou dinheiro em moedas esse ano, foi relevante, mas o real não foi um cavalo que a gente conseguiu se beneficiar bastante, tá? O real contra o dólar, o real contra, tá? Até por conta desse medo todo aí. Então, como é que eu enxergo assim? Primeiro, pano de fundo, né? Tem 2 formas de você tentar medir valores de moedas, nenhuma delas funciona, mas tem 2 que são mais tradicionais, que tem essa PPP, esse negócio mais de longo prazo, parece que o real é barato, né? E tem as contas externas, que nada mais é do que a oferta e demanda de dólares. As contas externas, conta corrente, teu balanço de conta corrente, teu balanço de capitais, né, que dá o teu BP, né, dá o teu balanço de pagamentos no final. A gente gosta mais, quando a gente opera moeda, a gente gosta mais de olhar essa segunda parte. Tipo assim, está sobrando ou está faltando dólares aqui no Brasil, no dia a dia, né? E a gente está com as contas externas no Brasil ruins agora. Então, assim, o que sobra na equação, como você falou, é que o Brasil exporta bastante CDI. Assim, é um grande atrator. O dólar americano tem o Nasdaq, o Brasil tem o CDI. Então, tem muito especulador comprado no real. O que beneficiava esse cara? Que foi uma coisa que, a posteriori, pareceu legal, assim, a ideia. Que é a distância da eleição. E dada a rejeição do governo local, não ia fazer com que o mercado ficasse convencido, no curto prazo, de que ia ter uma reeleição à frente. Então, acho que as pessoas falam assim, cara, o assunto da eleição não vai trazer tanta vol para o mercado nos próximos... Quando eu falo isso, é assim, o cara comprou ali no começo do ano, tá? O real, que estava barato, apreciou. Ele falou, cara, a eleição não vai me atrapalhar. E, de fato, na primeira metade do ano até ajudou, porque teve uma euforia danada, etc. Com relação à possibilidade de uma não reeleição olhando para frente. Eu acho que daqui para frente tem 2 vetores
que poderiam, locais, né, que poderiam dificultar um pouco isso. Eu acho que a gente vai ter uma recalibragem de juros, como você falou. Ela não é positiva, ela pode ser pequena e não ser tão importante assim, porque o juros já é tão alto que se você tirar um pouquinho, óbvio que não ajuda para o carrego, vai diminuir o teu carrego, mas ele ainda vai continuar muito alto. Mas ele é um vetor que ele é para o lado mais baixista para o real. E o segundo é que a proximidade das eleições vai fazer com que a vol, na minha opinião, ela aumente. Então, aquela ideia de coletar o carrego com vol baixo, você compra a moeda, coleta lá o carreguinho com a vol muito baixa, esse negócio eu acho que vai perdendo um pouco o appeal. Tá? Então, eu diria que a gente vai estar próximo de um turning point. Mas vai valer a pena ficar comprado no real? Com esse carrego pode ser que vale a pena você carregar lá para frente. Tá? Mas eu acho que uma parte boa do trade, quando eu falo do trade, no fundo, não é só medido em retorno, que o retorno foi maravilhoso, mas retorno achado pela vol foi maravilhoso até agora, assim, foi inacreditável e infelizmente eu não peguei. Não pegou. Então fica um trade mais difícil daqui para frente, principalmente. Deveria. Se as commodities caírem também dificulta, né? Porque os termos de troca pioram, tem uma série de coisas. Por outro lado, essas pesquisas flutuam bastante, isso pode ajustar, pode melhorar para o outro lado, mas eu acho que a equação agora piorou. O preço andou pra caramba e eu acho que o que ajudou um pouco o preço, a certeza que não é ter tanta incerteza, também vai diminuir ao longo do tempo. Tá? Nesse mesmo assunto, vamos dizer assim, de talvez tentar acertar os cavalos, né? Tiveram duas coisas que andaram bem no Brasil e uma que não andou, né? Assim, o câmbio andou, a bolsa andou e o juro não andou. Eu tava... os meus dois cavalos eram bolsa e juro. Eu ganhei na bolsa, mas não ganhei no juro. E assim, no limite aqui fui mandando até dinheiro para fora como uma questão de diversificação. Você falou uma frase que eu acho que é legal, acho que exemplifica bem a tua posição e eu acho que vale a pena você colocar aqui um pouco com mais detalhes. Você falou assim, olha, eu acho que bolsa nesse nível de 150 mil, ela tem pouca graça, né? Tem pouca assimetria e eu acho que tem bastante assimetria na renda fixa. Como é que tá a visão de vocês? Eu acho que antes você fez certo. Óbvio que o real foi um puta de um cavalo, foi até mais simples do que o deu, mas você fez certo porque o Brasil, duration não é barata, de fato. Então, assim, quando eu digo duration, ativos de long duration, né? Então, bolsa você pode botar aí dentro, né? Na nossa visão, o que aconteceu foi que em oferta e demanda, título público ficou muito pior do que a bolsa. Teve muita emissão de renda fixa, não só emissão privada, como do Tesouro. Muita emissão. Isso, obviamente, que segurou a capacidade desses títulos de apreciarem. Tá? Eu tenho assim, muito pouca dúvida disso. Óbvio que a postura correta do Banco Central, que está fazendo uma atuação fora de série, assim, maravilhosa, ela também cria esse problema. Mas a gente já viu situações onde a quantidade de corte na curva era muito maior para a foto atual. Então, de fato, tem alguma outra força, tipo, que eu acho que são as emissões de títulos públicos que estão afetando a performance desses ativos. Olhando para frente, a discussão entre bolsa e renda fixa, ela deveria se resumir, na teoria, né, ao tamanho do equity premium, né, que é quanto você recebe a mais de retorno para estar na renda variável vis-à-vis da renda fixa. Nas nossas métricas, esse prêmio ele assim, não é autossuficiente para você se animar tanto. Mas dá para ter as duas coisas? Assim, você pode falar, cara, do ponto de vista de diversificação, dá para ter as duas coisas. Tá? Mas eu não vejo esse benefício tão grande de estar na renda fixa, da renda variável. Por outro lado, a safra de resultados foi boa. Assim, alguns setores foram ruins, mas diversos outros foram boas. Toda essa parte de utilities, que nada mais é do que um setor da bolsa que é mais parecido com a renda fixa, está com uma cara boa também. Então, assim, tem alguns... Dá para fazer alguma seleção legal ali dentro. Não estou dizendo que é um mau investimento, mas eu prefiro, assim, no K10 é muito óbvio para a gente que ajustado ao risco,
nesses preços atuais, a gente prefere muito mais a renda fixa do que a renda variável. Sim. Você falou aí sobre a posição do Banco Central, né? O que é a expectativa de vocês lá em termos de ciclo de taxa de juros agora, né? Tá. Começar um corte ali em abril, essa é mais ou menos com a cabeça do mercado, de ter um corte de quantos bips mais ou menos? Essa pergunta é boa porque, assim, no fundo, o Banco Central do Brasil, ele... quando a gente teve mudança, né, quando o Galípolo assumiu, etc., tinha diversas expectativas do quão ele seria compromissado com a meta de 3. Porque a meta de 3 é muito difícil, dado a política fiscal. Muito, muito difícil. É quase você... Cara, assim, é um negócio totalmente... É muito divergente uma coisa da outra. Então, o esforço que ele tem que fazer para botar em 3, que é o mandato que é dado para o Banco Central, é um esforço muito grande. A gente achava que ele, por questões políticas, não ia. E ele acabou que fez. Está fazendo. Então, hoje em dia, já tem um nível de convergência das inflações. As implícitas caíram para caramba. As inflações implícitas são as inflações que o mercado compra e vende a prazo, para frente. Já caíram para caramba. E agora os economistas estão revisando o Focus também para baixo. Então, assim, a gente acha que vai ter um espaço mesmo de recalibragem olhando para frente. A inflação corrente está com cara boa. Alguns sinais de desaceleração, mas são pequenos ainda. O mercado de trabalho, a gente até achava que ia estar desacelerando mais. Assim, quando você vê o último CAGED, a média móvel, ela é baixa, mas não é totalmente diferente de quando a gente olhava o mercado de trabalho lá na época que o Ilan começou a cortar. Mas a gente acha que tem um espaço para recalibragem, sim, potencialmente começando em janeiro. Vamos ver. Mas assim, a gente não é bom nessa previsão da data correta. O que eu acho é que hoje o mercado precifica uma recalibragem menor do que ela deveria ser quando você olha 24 meses à frente. Então a gente está aplicado nessa parte da curva também. O que faria a gente mudar? Diversas coisas, mas assim, todas essas informações que a gente está tendo, informação micro, né, dados econômicos, apontam para uma potencial recalibragem de juros de uns 300 pontos ali ao longo do ano que vem. Sim. Aí, na verdade, é uma aposta que, para esse prazo, né, de juros que você está falando aí de 24 meses, então o mercado pode recalibrar. E o BC iria exatamente cortar mais juros do que deveria. Mesmo você acha com, vamos dizer assim, um governo que está dando todos os sinais de que vai dar mais uma aceleradinha aí no fiscal para o ano que vem. Então, esse aí nem deveria ser uma exógena, deveria ser uma certa essa aí, não deveria ser nenhuma variável, deveria ser uma... Eu não sei, mas assim, com as informações que a gente tem hoje, é isso. Agora, se a política fiscal piorar, aí vai deixar a situação do Banco Central muito difícil. Muito difícil, muito pior, já não é fácil, tá? Uma das coisas que a gente acha hoje é o seguinte, independente se você acha que vai dar um governo ou vai dar outro, etc., que é uma coisa importante, quando você olha essas Bs aí para 2020, que é um negócio até que talvez não seja tão adequado para pessoa física, é uma B curta, né? 28, 30, até a 30 é um pouco mais cara, mas a 28 a gente acha um ponto interessante. Quando você olha, tem um juro real lá esperado, mas tem a inflação implícita. A gente acha muito barato isso, como do ponto de vista de alocação. A gente acha que ganha em diversos cenários, porque no fundo, esse BC ele conseguiu, dado que o real está apreciado também, que ajudou, ele conseguiu trazer as implícitas para baixo. As ofertas do Tesouro conseguiram também fazer com que isso acontecesse. Então ficaram juros reais projetados altos com uma implícita baixa, que é o melhor cenário para quem está comprando B. Porque fica com o risco das implícitas subirem e não o contrário. Se elas não subirem, você vai receber um juro real alto anyway. Então a gente gosta bastante desse papel e a gente acha que protege em diversos cenários, inclusive cenários ruins, tá? De política fiscal, etc. Sim. Eu acho assim, dado o nível de preços hoje, né, quem não conseguiu capturar esse ano nos principais cavalos aí, entra um kit tradicional brasileiro de você apostar numa renda, numa compressão aí do juro real, talvez um pré também mais para baixo, né, um kit Brasil aí, né, e comprado um pouquinho em bolsa, apostando, vamos dizer assim, num cenário mais positivo, lembrando que, óbvio, no cenário ruim, essa renda fixa com tamanha gordura, você está relativamente protegida.
e se proteger alguma coisa aí no câmbio, né, do ponto de vista de alocação de portfólio, dado o nível de preços, dado que o real já se apreciou bastante, né, parece aí um portfólio que, pra gente aqui que é alocador, né, assim, a gente não está olhando, obviamente, no tático, a gente está olhando mais a longo prazo, me parece ser algo bastante interessante, né. Acho que falamos sobre tudo aqui, deu certinho aqui no nosso horário, Bruno, queria te agradecer aqui pela disponibilidade, agradecer também a Capitalo sempre pela generosidade de trazer os gestores para a gente conversar. E, enfim, deixar aqui o recado final, o pessoal que quiser acompanhar vocês, acompanhar as cartas, enfim. Renato, eu te agradeço o convite, é um prazer a gente estar aqui, a gente está sempre à disposição. A gente está muito construtivo na Capitalo, assim, com o nosso time, com a nossa capacidade de geração de retorno. A gente acha que a gente é da ponta que multimercado, os bons, né, quer dizer, as boas casas, é um produto muito, muito interessante para o portfólio final. A gente faz isso há 20, 30 anos, todo o nosso capital está alocado nos nossos fundos e a gente está sempre à disposição de vocês para esclarecer qualquer assunto. Valeu, muito obrigado. Pessoal, obrigado a vocês. Obrigado aí por ter acompanhado. Lembrando que a gente vem aqui no YouTube a cada 15 dias, às 5 horas da tarde. A gente também está no Spotify, então não deixa de subscrever o canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.